Pessoal da igreja, com a paz de Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 3. E o versículo 31 a seguir. Marcos 3, versículo 31 a seguir. Todos acharam? Diz-nos assim a palavra de Deus. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e lá de fora mandaram chamá-lo. A multidão estava sentada em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos te procuram lá fora. E ele respondeu: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E correndo a olhar sobre os que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém, igreja? O tema desse curto conjunto de versículos é a família de Jesus. A família de Jesus. E nós estamos num culto de família. Amém? Jesus, ele era profeta, ele era sacerdote, ele era rei e ele era o próprio Deus. Jesus nunca errou, em toda a sua vida nunca falhou, nunca pecou, nunca nada. E mesmo assim, não teve uma família perfeita. Com tudo isso que ele nunca fez, nunca errou, nunca falhou, nunca pecou, nunca nada, ainda assim, a família dele duvidava dele. Um ser perfeito no meio de uma família imperfeita. Alguém me entende nessa noite? Muito bem. A Bíblia diz que chegaram sua mãe e seus irmãos e do lado de fora ficaram, nem sequer entraram, do lado de fora onde eles ficaram, lá mesmo mandaram chamá-lo. Nesse ínterim, Jesus estava, como eu estou aqui agora, ministrando. Se eu estou ministrando aqui nesse momento, e a minha mãe chega lá fora, primeira coisa, sem ainda entrar nas questões espirituais, só nas questões de ética, a minha mãe entraria, se assentaria e esperaria terminar o culto. Ou pelo menos eu terminar de ministrar. Depois, falaria comigo. Mas a família de Jesus aqui, Jesus ensinando, ministrando, era um culto. Eles chegam do lado de fora, não entram, interrompem a ministração de Jesus, mandando chamá-lo. Vocês conseguem entender a falta de respeito antes de tudo? Família de Jesus. Agora você imagina, vamos começar. Jesus, que sempre esteve na linha, não deu motivos, nunca dava para ser desrespeitado, desacatado, desautorizado, passou por tudo isso. Por que você com a tua família, muitas vezes, você quer acabar tudo?
Jesus, sendo tudo que o ser humano precisava para se espelhar nele e assim se tornar um ser melhor, Jesus era o exemplo de tudo. E mesmo assim, o ser humano conseguiu ver nele coisas que ele não tinha, coisas erradas, coisas falhas, para conseguirem desrespeitá-lo. A Maria, que foi agraciada, escolhida, toda a história que nós sabemos, essa mesma Maria, nesse dia, decepcionou Jesus. Sem falar dos irmãos dele. Então, vai acompanhando. Primeiro, Jesus estava ensinando. Todo mundo estava ouvindo atentamente, querendo aprender, entender, saber sobre as coisas de Deus. Então, estava todo mundo ali, atônito, para receber mais, para ouvir, para ser um ser humano melhor. E a família dele que andava com ele, que deveria ser a primeira a estar com ele, ouvindo ele, aprendendo com ele, não estava. E quando chega, não entra. E a Bíblia diz em Apocalipse, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e a família dele ficou de fora. Agora, outra questão. O que eles foram fazer lá? Se eles não foram ouvir Jesus, foram fazer o quê? Uma coisa, eles não deixavam Jesus ensinar, eles não ouviam Jesus e não deixavam os outros ouvirem. Tinha muita coisa errada ali. Entre contexto espiritual, pecado, contexto humano, falta de respeito, muita coisa. E Jesus já sofria isso durante muito tempo. Com a família dele. E nós muitas vezes somos pecadores, temos muitas falhas, e a nossa família falha conosco, nós queremos nos matar, queremos morrer, fugir. Nessa noite, o Espírito de Deus quer te ensinar uma coisa. Valorize a tua família, sendo ela como ela é. Não se queixe dela. Rastepo. Jesus tinha uma, e perfeito, ele não vivia se queixando de uma família imperfeita, que tinha a obrigação de aceitá-lo primeiro como Deus. E se há uma frustração que Maria teve em toda a sua vida, talvez você nunca percebeu isso, é a frustração de mãe. Porque toda mãe, com filho, a ideia é que ela sempre está certa, né? Corrigindo, orientando, ensinando. Só que Jesus era um filho que nunca errou. Raia selauacassi. E todas as vezes que Maria ousasse corrigi-lo, era ela que estava errada. Isso frustra uma mãe. A Bíblia diz que ele tinha 12 anos. E eles foram ao tabernáculo, festa dos tabernáculos, foram, enfim, aquele culto que eles tinham, de ano em ano. E lá, culto vai, culto vem, diz a Bíblia que terminou tudo, eles foram voltando, e eles, desapercebidos, não perceberam que Jesus estava com eles, voltou com eles. Só o terceiro dia que eles perceberam que Jesus não estava, enfim. Resumindo, quando eles buscam Jesus, procurando Jesus, eles chegaram como os pais responsáveis e tentaram corrigir Jesus. Qual é o teu problema, meu filho? O que você está fazendo? E não. E Jesus disse assim, olha, primeiro, vocês não sabem que me convém fazer a obra do meu Pai?
Em outras palavras, você, José, já entra no eixo, porque meu pai é aquele lá. Você, Maria, estou como teu filho, mas eu sou teu Deus. Jesus só tinha 12 anos, mas a mãe, os pais têm sempre aquela visão humana e não conseguiam lhe ver, mesmo criança, sendo Deus. E ele então começa a lhes pôr no eixo. Eu estou criança, mas ainda sou o vosso Deus. Não confundam as coisas. E a Bíblia não fala mais de nada de Jesus. Mas tenha certeza que aquela família sofreu nesses quesitos. É muito difícil você andar com uma pessoa muito espiritualizada e estar sempre te corrigindo porque você está sempre falhando. E quando você se vê numa opção ou numa percepção humana, ou enfim, algo assim parecido, é como se você não quisesse estar errado, mas você fica com raiva porque é sempre você que está errado. Quem é a mãe que quer corrigir o filho, mas na verdade é o filho que está sempre certo? E neste dia, olha o que eles foram fazer com Jesus. Versículo 21. Ouvindo isso, seus parentes saíram para prendê-lo. Você está entendendo ou não, igreja? A família de Jesus, quando foi lá, onde Jesus estava ensinando, a família dele foi lá para prendê-lo. Quem prende Deus? Por que eles foram nessa percepção de aprisionar, de prender? Porque antes de Jesus estar aqui ministrando, ele estava fazendo muitos sinais e maravilhas, proezas do meio do povo. E os escribas, que eram aqueles que escreviam os registros históricos religiosos, os fariseus, que eram os doutores da lei, que por certo ensinavam a palavra como era, eles, por nunca terem visto antes uma doutrina de expulsão de demônios, não existia essa libertação, expulsar demônios, não existia esse entendimento. Quando eles viram Jesus curando e aqueles milagres extraordinários, fora da ordem, extra-ordem, eles estavam acostumados com uma ordem, mas Jesus vem com algo fora daquela ordem. Então tornou-se um milagre extraordinário. Eles não entenderam, muito menos compreenderam, e começaram a julgá-lo como alguém que teria um espírito maligno, e com poder desse espírito, ele expulsava os outros espíritos. E então foram dizendo que ele estava possuído pelo espírito Beelzebub, que era o príncipe dos demônios. Quando tu percebes ou buscas esse Beelzebub, qual a essência dele, seria o espírito do engano. Então é como se eles dissessem, tudo aquilo que ele está fazendo, dizendo que é Deus, não é Deus. Ele está com um espírito príncipe do engano, enganando a todos que ele está fazendo milagres. Então, ou seja, ele está endemoniado. Ele está com um demônio príncipe, expulsando os demônios pequenos. E como eles eram os doutores da lei, o que eles diziam era que todo mundo assinava. Inclusive a família dele aceitou isso. E a pior coisa é quando você tem uma família, acontece alguma coisa lá fora, as pessoas lá fora não te conhecem, elas acreditam que você fez algo. Até aí tudo bem, não te conhecem. Mas quando chega na tua família, a tua própria família não acredita em você. Anda contigo, dorme contigo, acorda contigo, come contigo, vive contigo, sai contigo, volta contigo, te conhece e simplesmente não acredita. Aí começam as decepções, as depressões em casa, opressões, supressões, pensamentos acelerados, ansiedade, pânico, fobia
Medo. Como psicoterapeuta bioenergético, atendo muitos pacientes. 90% dos meus pacientes são crentes e a perturbação é sempre de origem familiar. Perturbação intrapsíquica, começando de dentro. E todo mundo crente, falando em línguas estranhas, subindo e descendo, cantando hino, pregando, ministrando. E uns perturbando os outros. Uns não entendendo a obra que Deus tem com os outros. Labai se amanto kawase. Jesus, possuído pelo próprio Espírito de Deus, fazendo a obra de Deus, vieram os outros filhos de Deus, entre aspas, dizendo que ele estava com demônios. Quantos cristãos eu já atendi com dons de revelação, ver coisas, dom de profecia, arrebatamento dos sentidos. E quando a família, todo mundo crente, mas a família não entende porque ele está vendo muitas vezes demônio, a família acha que ele está esquizofrênico e começa aquela opressão, daqui a pouco ele cai em depressão e termina sendo internado como esquizofrênico. Mas ele não é esquizofrênico, é um dom que ele tem. Talvez ele não tenha ainda maturidade para saber lidar com o dom dele. Então ele mesmo se oprime no dom que é dele. Por isso Paulo disse, buscai com zelo os dons espirituais. Buscar com zelo. Zelo é cuidado. O problema é que nós temos o dom, mas não temos o cuidado na manutenção do dom. Não conseguimos manutenir esse dom em nós. Então nos perturbamos nos próprios dons. E ainda vem muitas vezes a família piorando a situação. Mas nessa noite o Espírito quer te ensinar tanto a família a ser família direito e você, vítima da família, a aprender a perdoar a família. Eles foram para aprender Jesus. Na cabeça deles era o seguinte: Jesus, você está nos envergonhando, você está endemoniado. Então nós temos que te prender, temos que te levar para casa para parar um pouco com essa vergonha. Os doutores da lei estão dizendo que você está endemoniado. A família pega mais leve e diz assim, porque diziam, ele está fora de si. Jesus está fora de si. Quem está fora de si, o que ele faz, não faz por ele mesmo. Se ele mesmo está fora dele, então alguém está dentro dele. E esse alguém que está dentro dele é um espírito maligno que possuiu ele. Quando uma pessoa está endemoniada, ela está fora de si. Então eles pegaram leve. Não explicitamente disseram que ele está endemoniado, mas usaram uma palavra mais política, diplomática, dizendo que ele está fora de si. É a mesma coisa. Então como é que o próprio Deus está endemoniado? O nome dele é Emanuel. Deus conosco. Deus em casa. Deus perto. Deus família. E aquela família foi agraciada com o Emanuel explicitamente dito na casa deles. E eles, mesmo sabendo de tudo, o anjo falou, estava tudo escrito, tudo. Mesmo assim, os irmãos dele duvidavam dele. A mãe titubeou em muitos momentos. Nessa noite, entenda, se nem Jesus escapou disso, com certeza nós não escaparemos. Qual é o teu problema nessa noite? Quem te decepcionou? Las bacauacé. Quem te magoou nessa noite? É a tua família? Terapeuticamente falando, as pessoas que mais você ama são as que mais te ferem.
E quem está ferido tende a ferir os outros. Quem está ferido se defende sem ser atacado e ataca sem perceber. E aí vai se dando a problemática da família. Eu sou teu terapeuta clínico. Para além de psicoterapeuta bioenergético, sou teu terapeuta clínico. Ou seja, faço terapias com teologia. Porque é uma área que a psicologia não entra. Então, muito cristão vai ao psicólogo, mas não tem respostas. Porque a psicologia exclui Deus da ciência. Exclui espiritualidade. Eu, por ser pastor e ao mesmo tempo psicoterapeuta, tenho a teoterapia clínica para trazer Deus para você, fora de religião, mas a espiritualidade, porque todo mundo tem um espírito, crente ou não crente tem um espírito, e se tem espírito, o espírito precisa ser ministrado na teoterapia também. Por isso que a ciência diz que tem muitas doenças que não têm cura, mas tem cura sim. Quando eles dizem que não tem cura é porque eles não alcançaram a compreensão das coisas espirituais que alcançam o espírito. Então vão te entupir de remédios. Mas remédio é para o corpo, matéria, não para o espírito ou para a alma. Teoterapia faz essa limpeza. Em uma teoterapia clínica, por exemplo, os traumas, os demônios se alojam nos traumas. Traumas no grego significa ferida profunda. É uma palavra que vem do grego, ferida profunda. Quem tem traumas tem muitas feridas profundas e abertas. E os demônios ficam aonde? Nos traumas. Ou seja, a pessoa quanto mais traumatizada for, mais legalidade para o seu comportamento ser alterado por influências espirituais. Pode não ficar possesso, mas tem sempre um espírito influenciando ele na ferida que ele tem, que é o trauma. Por isso não consegue perdoar. Sabe que tem que perdoar, mas não consegue perdoar. E o perdão é o caminho da cura. Shabal acácia sé. Mas o psicólogo nunca vai te dizer isso. Porque ele não entende essas questões. É uma questão espiritual, vem do espírito, o perdão. Quando eu retenho o perdão, eu bloqueio o meu cérebro. O perdão vem daqui. O sistema de recompensa cerebral, núcleo accumbens, é de lá onde saem essas liberações. E quando a pessoa não perdoa, ela bloqueia esse sistema de recompensa. Olha o nome, recompensa. Quando eu retenho perdão, essa recompensa fica retida. Não consigo ter a dopamina, não consigo ter os hormônios responsáveis por essas questões todas e vou ficando embaraçado. E remédio não vai me fazer conseguir perdoar. Remédio para o corpo. O perdão vem da alma. E vamos vendo um monte de cristãos que não perdoam, presos, como disse Jesus, mente cativa, espírito preso, presos neles mesmos, nas emoções. Principalmente com a própria família. Mas olha o que Jesus passou. A palavra mágoas vem do latim mais águas. Águas mais. Que poderia ser águas sujas. Quem bebe água suja fica doente. Então águas mais são águas sujas. Quem tem mágoas tem águas mais no organismo. Por isso somos 80% água. 33% da gordura é água. 85% do cérebro é água. 95% do sangue é água. Tudo água. E mágoas veio justamente disso. Mais águas. Quando uma pessoa vive com mágoas, ela está com mais águas. Não tem como jorrar de uma fonte águas doces e águas. Se eu tenho águas amargas, a amargura vem também de águas amargas. Se eu tenho amargura, mágoas, a água que eu jorro será sempre essa água. Por isso muitos, ao invés de pregarem, desabafam. Raia soloa que pauacitica. Mas nesta noite,
Lavaste coache. O dono do amor, o próprio amor, está dizendo, vamos limpar essas águas hoje. Larabaya silopá. As mágoas empatam a pessoa de prosseguir, de continuar. Como disse, 90% dos meus pacientes são cristãos. E muitas vezes quando se tornam, ou quando se trata de casais, estou atendendo o casal e aí uma já chega, uma das pessoas, ou o homem ou a mulher, muitas vezes é mais a mulher com mágoa do marido, já chega dizendo, olha, eu quero separar, não aguento mais. Resumindo, eu pergunto, tu amas ele ainda? Olha, eu não sei se eu ainda amo. Quando a pessoa já começa assim, não sei, então pode ter certeza que os traumas já ofuscaram a razão. Eu digo, já vou te fazer você saber. Jazinho. Vamos tratar as feridas, os traumas. Daqui a umas 5, 4 sessões, dependentemente do teu organismo, a resposta em alguns é rápido, outras é mais lenta. Quando essas feridas começam a ser tratadas, ou seja, os traumas sendo ressignificados, você vai encontrar aquele amor que se perdeu, que você pensa que não ama mais. Então, quando a pessoa começa a perdoar, começa a se tratar, as feridas sendo curadas, o amor surge. Mas outras, mesmo quando o trauma já está todo ressignificado, está bem, mas não tem mais afeto. Aí uns rompem mesmo e a coisa vai. Mas nessa noite, família. Família é o maior bem que nós temos. Vão se ferir, vão se bater, vão se matar, vão ressuscitar. É família. Eu fui traído. E, irmão, eu já ouvi muito isso. Eu não perdoo traição. Eu perdoo tudo, irmão. Quando a pessoa já está bem estressada na sessão, ela começa com doutor, psicoterapeuta, não sei o quê. Mas quando eu vou espremendo, aí ela entra na crentez. Não, irmão, eu não vou perdoar, não estou nem aí, não. Esquece o doutor, o terapeuta, entra no... Eu perdoo tudo, menos traição. Olha a lição de Jesus. A Bíblia diz que quando Judas chega e dá os beijos em Jesus, para o judeu, beijo significa respeito, amizade, consideração. Mas Judas faz questão de, naquele dia, tornar o beijo como símbolo da traição. E quando ele vem, já nesse perfil, Jesus sabendo de tudo, Jesus disse assim, amigo, aqui vieste. Você consegue entender isso? Amigo. Jesus não empurrou ele, não disse, sai daqui, ô Satanás. Você está me beijando como se fosse meu amigo, mas você está dando sinal para eles que sou eu a pessoa que está sendo traída. Porque eles não sabiam quem era Jesus ali. Então ele disse, aquele quem eu beijar, por certo, é ele, o Messias. Jesus não empurrou, não afastou, não xingou, não brigou. Jesus disse, amigo. E o interessante nisso é que Jesus não mente. Se ele disse amigo, é porque era amigo. Ele não é dissimulado, não é hipócrita, não é nada. Ele é centrado. Quando ele diz assim, amigo, em outras palavras, ele quis dizer assim, olha só, Judas. Eu orei antes de reunir os 12. Eu não fui só pegar, não, eu orei. Isso porque eu sou o próprio Deus. Então, quando eu escolhi todo mundo, eu sabia quem era quem. Quando André trouxe o irmão dele, Pedro, até mim, ninguém conhecia Jesus ainda. André soube que Jesus estava ali, porque João Batista disse, olha, aquele ali é que é o cara. Eu sou apenas o que abre caminho, mas é aquele.
André e João saíram, deixaram de ser ali discípulos de Jesus, ou de João Batista, e seguiram Jesus, foram até a casa de Jesus. Assim que eles conheceram Jesus, André foi até o irmão dele, falou, como Pedro era o mais afoito em querer conhecer o esperado das nações, o Messias, o rei, que eles estavam aguardando pelas promessas. Então eles foram correndo. Quando Pedro chega afoito para saber e conhecer, antes que ele se pronunciasse, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: Tu és Simão, filho de Jonas, e serás chamado Pedro. Ou seja, eu não te vi ainda, mas eu sei quem você é. Você é Simão, hoje, mas eu vou mudar você. Simão significa cana, fraqueza, dúbio. E Pedro era assim, dúbio. Pulsilânime. Pulsilânime quer dizer aquela pessoa que não tem um perfil próprio. Vem de pulso, uma hora está assim, outra hora está assim. Você não sabe se ele é o quê. De manhã é assim, de noite é assim. Pulsilânime. E Simão ele era assim, dúbio. Só que Jesus disse: ei, você Simão, mas serás chamado pedra, que no grego é Petros, pedra. Você vai ter o meu DNA. Eu sou a rocha, você será pedra, a pedrinha que vem da rocha. Com Natanael foi a mesma coisa. Eu te vi quando tu estavas lá sentado na figueira. E foi Natanael que disse: poderia vir alguma coisa boa? Labaia somomicácie. Ele conhecia todo mundo no dedo, então ele sabia quando ele chamou Judas, sabia quem era Judas e sabia que seria Judas a traí-lo. Sabia de tudo. Ou seja, o que ele quis dizer ali, amigo, é o seguinte: olha, desde o começo eu sou teu amigo. Mesmo sabendo quem você é, eu te chamei. Mesmo roubando, eu te perdoei nos roubos da tesouraria. Mesmo tudo que você fez e agora você me trai, ainda assim eu sou teu amigo. Chamai-o a sarrocaua levas. Não importa o nível de erro de pecado, eu não sou como vocês, perturbados. Você está me traindo, mas isso não me afeta. Isso só me aproxima mais da missão. Escamanto, sai até. Eu não vou me decepcionar contigo, porque eu já contava com isso. Um dia eu estava muito triste, passando por um monte de coisas. Quando você não está no teu país, sozinho, país estranho, ou um país que você não conhece, pessoas que não sabem a tua origem, e começam a falar coisas. E eu passei por muitas coisas. Não vou nem falar preconceito, que isso aí vocês já sabem que... Se eu for contar o testemunho só dos preconceitos, não sairemos daqui hoje. Só que a diferença é que eu sofri o preconceito, mas não senti as dores do preconceito. Porque eu sei quem eu sou. Quando eu estou tratando crentes que também passam por muitas coisas parecidas, eu digo: olha, você vai aprender a sofrer sem sentir dores, ou sentir dores sem sofrer. Você já viu isso? Sofrer é uma coisa, sentir dores é outra. Eu vou te ensinar isso. Porque a terapia aqui é autoconhecimento pessoal. Quando você se autoconhece, você se automedica. O teu cérebro é uma farmácia interna. Saia da dependência dos remédios, começa a trabalhar o cérebro com comandos quânticos mentais para o teu cérebro liberar hormônios que não estava liberando, e só por isso você vive deprimido. Eu lembro que uma vez, já muitos anos atrás, uma menina queria namorar comigo, vamos namorar, não sei o que, resumindo. Só que, bom, ele era do Lago Sul, pai cheio de dinheiro, chefe do banco, e um racistazinho. Aí tá, ela quis namorar às escondidas por causa dessa situação. Só que eu disse: olha, não, minha filha,
Eu não estou aqui como rato para ficar nas escondidas. Se você quer namorar, então vamos namorar direito. Ah, mas o meu pai, não. Eu não tenho medo do diabo, vou ter medo do teu pai? Ela ficou assim. Vamos. O teu pai aceitando ou não, o problema é dele. Quem tem que aceitar é você. Há consequências, há, mas aí vai depender de você. Você tem estrutura para suportar isso? Porque eu tenho. O preto sou eu. Mas... Mas, se eu fosse doente, como é que eu iria tratar os doentes? Vamos lá. Lago Sul. Estamos nós. Quando os pais souberam que eu estava lá, esse é só um dos testemunhos, são vários, mas eu quero resumir e reduzir. A mãe nem saiu, viu que era um pretinho? Nem saiu. O pai, porque pelo menos um tem que ir, né? Aí sentou. E eu fui explicando. Eu conheci a Thaís, assim. E ele viu que eu não era esses pretos que ele estava acostumado. Que já chega. Eu sou preto, né? A vida preta importa. Não. Eu não fico nessa perturbação de vida negra importa. Não. Chegamos lá, resumindo. Ele viu que eu estava bem seguro em mim mesmo. Olha o que ele disse. Bom, ele é crescida, você também, né? Então, nós não vamos dizer, ele e a mãe da menina, para ela sair disso, desistir, mas é ela que escolhe. Só que você está vendo, né? Todo mundo aqui é branco, né? Eu disse, sim, estou vendo que todo mundo é branco. Só que eu não vou namorar todo mundo, estou namorando ela. Ele parou assim e disse, com essa aqui não adianta. Aí pronto. Ela foi me deixar. E nessa época eu não tinha carro, não tinha casa, não tinha nada. Tinha acabado de chegar, então estava me organizando. Quando você chega num país estrangeiro, você deixa tudo no teu país. Você chega aqui e começa de novo. E eu estava começando. Ela foi me deixar na parada de ônibus. Mas eu disse assim, olha, quando tu chegares em casa, eles vão te chamar no quarto e vão te espremer. Vão te espremer para você desistir. Como eu já te disse, não se preocupe comigo, se preocupe contigo. E fui. Cheguei em casa, nessa época eu morava lá no Jardim Gá. Pensa no Jardim Gá como é que era nessa época, só poeira. Assim que eu chego, ela me liga chorando. Eu disse, eu te disse. E aí foi uma história longa, mas eu conto depois numa outra oportunidade. Família. E a família dela perturbou, até que ela começou a cair em depressão. Eu disse, não, eu estou deixando, estou largando, estou... Porque se você não tem estrutura para entrar nisso, não entre. Deixei ela, entreguei para o pai, e fui, segui. E fora disso, passei por outros preconceitos. Já recebi um tabefe no pé do ouvido por um militar, porque ela achou que eu roubei um celular. Mas eu aprendi com Jesus. Amigo, já passei coisas que vocês não imaginam e que não convém falar na ministração. Então eu estava muito triste. Assim, muito triste, porque eu disse, olha Deus, eu abandonei o meu país atendendo a tua voz, porque ele me apareceu na sala, eu escrevendo, e ele disse, te levarei para uma terra estranha, cuja língua não te é difícil, e lá falarás a palavra do meu concerto. E eu, palavra do meu concerto, país estranho, então seja, um país que eu nunca fui. Já havia visitado outros países, mas esse eu nunca fui porque é estranho para mim. Entendi a mensagem, em pouco tempo ele me trouxe cá. Então, eu estava muito triste, ele me disse assim, meu filho, é o seguinte, tá doendo? Você está sofrendo? né? E eu quis ir para os Estados Unidos, voltar para lá. Ele me disse assim,
Você precisa aprender uma coisa comigo. Está sofrendo? Está doendo? Você está reclamando que saiu, largou tudo, veio para cá e não te receberam bem, estão te maltratando? Não. Você lembra que quem te trouxe fui eu? Não foram eles? Então aprenda uma coisa. Só uma coisa, uma única coisa. Eu não erro. Só isso que você precisa saber. Sofrendo ou não, sendo maltratado ou não, sendo pisoteado ou não, a família que te recebeu tratando bem ou não, onde você foi bem ou não, não interessa. Eu não erro. Se está a sofrer, há um propósito no sofrimento. Todo crescimento é gerado na dor. Não existe crescimento sem dor. A criança, quando está crescendo, ela sente dor nos ossos. Por isso é que o momento mais ávido para a criança crescer é o sono, para sentir menos dor. E nem por isso você vê a criança esperneando porque está sentindo dor, porque está crescendo. Ela nem percebe. Então todo crescimento é gerado na dor. Nada nasce grande, tudo começa pequeno, nas dores você vai ganhando maturidade e vai crescendo. E ele disse, aguente, eu te trouxe aqui para tratar muita gente, mas você vai tratar pessoas que futuramente passarão os problemas que você está passando hoje. Rejeição, preconceito, calúnia. Me chamaram um tempo de gay. Primeiro estuprador. E depois gay. Eu disse, não, peraí. Vocês têm que decidir, ou estuprador ou gay. Até para acusar você tem que ser inteligente. E Deus disse, é tudo isso para você tratar a gente assim. Hoje eu só trato pessoas assim. Famílias assim. A maioria, problemas assim. Abuso sem ninguém saber dentro de casa e depois. E a igreja nunca sabe. Questões gravíssimas da própria igreja que a igreja não sabe. Nem os próprios da família sabem. Só aquele membro da família sabe, mas não conta para ninguém da família. Então, nessa noite, o Espírito está trazendo o que é família e ao mesmo tempo te fazendo compreender isso e viver sem fugir daquilo que está propenso. Nem Jesus fugiu disso. E quando chegou o traidor, ele não repulsou. Chamou de amigo. Eu continuo sendo teu amigo. Você está me traindo, mas eu continuo sendo teu amigo. E quando eu trago isso para alguns pacientes, crentes, irmão, eu só perdoo uma vez, acabou. Traiu para mim, ó. Vamos aqui, teoterapia. O crente sai liberto, às vezes o demônio sai ali mesmo, chega em casa, outra pessoa. Como está você na família? Como está a tua família? Essa é uma noite que Deus quer te trazer o refrigério, o conforto, começando daquele mesmo que não teria razões para passar por isso. Mas passou. Tudo que Ele pede em nós, Ele é o primeiro a fazer. Tudo que Ele ordena, decreta, Ele, Deus, Jesus. Se Ele disse, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Quando Ele começa a falar do perdão, aí chega Pedro. Né, Jesus, mas quantas vezes devemos perdoar? 7, né? 7 já tá bom, né? E Jesus sempre categórico em cortar. Tramontina. Corte rápido. E ele dizia, ele diz, 70 vezes 7. Quanto dá 70 vezes 7? 400 e alguma coisa ou 300 e alguma coisa? 490. Imagina você perdoar 490 vezes a mesma peste. Porque o céu é unido, não é dividido. Se eu não te aguento aqui, como é que eu vou te aguentar lá? Alabaia seme cubaçá.
Eu quero fazer uma oração hoje sobre esses assuntos pendentes de família. De família. Essa família, nesse dia, ela não imaginou que nesse dia Jesus mostraria o quanto eles interrompiam ele. Eles foram surpreendidos. Como assim? Olha o que Jesus termina dizendo. Minha família? Quem é minha família? O fato de ser meu irmão, minha mãe, isso não quer dizer nada. Quem é minha família? A Bíblia diz que ele corre o olhar para aqueles que estavam ouvindo ele e ele disse, olha, minha família são vocês. Olha o descarte categórico. São vocês que fazem a vontade do meu Pai. Nesse dia, com certeza, a família dele entrou no eixo. Continua sendo a família dele. Ele falou aquilo ali para estar registrado, para você entender hoje o que ele passou com a família dele. Mas ele continuou amando a família dele. A Maria continuou sendo a Maria dele, naturalmente. Só que nessa noite, eles não estão. Estamos nós, com as nossas histórias, nossos traumas, nossos problemas, nossas questões pendentes, nossas depressões, supressões, opressões. A medicina diz que não existe cura para a depressão crônica. Sabe por quê? Porque a medicina não entra na alma. E depressão crônica significa ferida crônica. Essa ferida está na alma. Começa o tratamento com o perdão. E a medicina só vai te dar remédio. O perdão é a essência do amor. Jesus disse, a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Foi Paulo que disse? O verdadeiro amor. Olha só, quando o crente entende a Bíblia como é, ele se poupa de muito sofrimento psíquico e psicológico. O medo, transtorno do medo, daí surgem pânico, fobia, nananana. Mas se a Bíblia diz que o verdadeiro amor, o amor dele, lança fora esse medo, então ao invés de eu me entupir de remédios, o remédio em algum momento resolve alguma questão, mas não cura. É só ser inteligente. Remédio remedia. Remédio é para remediar. Curar é outra coisa. Remédio é tipo um bico, sabe? Você quer ser funcionário público e só aparece bico. O bico não é uma garantia de vida. O bico é uma coisa que tem aqui hoje, tem ali amanhã, depois da manhã não tem. Mas a função pública, ou sei lá, concursado, é mais ou menos isso. Então, verdadeiro amor. Quando a igreja começa a perder esse verdadeiro amor, começa a cair em depressão. Não consegue mais tolerar certas coisas. Não consegue mais, vai se magoando com tudo. Mas se ela quer superar isso, começa a buscar aquele amor. Porque a frequência cerebral do amor, o nosso cérebro funciona diferente quando registra sentimento de amor. Quando o amor está lá em cima, você consegue alcançar a benevolência, a dádiva do perdão, perdoando o outro. Aquela pessoa que diz, mas eu não consigo. Quando você ouve alguém dizendo, eu não consigo perdoar, é porque o amor já está fraco nele. Quando esse amor sobe, por isso Jesus fala lá em Éfeso, você fez tudo muito bem, só tem uma coisa contra ti. Volte onde caíste. Perdeste o primeiro amor. Quando você está no primeiro amor, você perdoa, seja o que for. E foi isso que ele começou a me ensinar quando eu estava naquele sofrimento. Ele disse, meu filho, eu estou permitindo tudo, mas você tem que aprender que é necessário passar por isso. Para você ensinar os outros. O que você está passando hoje? Verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo é a raiz de todos os males psíquicos ou psicológicos. No medo há dúvida, no medo há insegurança, no medo há o ciúme exagerado.
No medo há perturbação. No medo você vê coisas que não existem. O medo gera confusão mental. Então, quando você tem esse amor supera esse medo. E você começa a ser um crente raiz. Um crente de essência. Eu lembro que quando eu já estava assim mesmo, quando eu conquistei a minha casa, sofri tanto, sofri. Depois que eu conquistei a minha casa, eu animado com a minha casa, era muito grande para mim, eu morando sozinho, aluguei a casa para um crente, que a mulher estava gestante, quase tendo a luz, e eles queriam mais espaço e não sei o que, e eu, naquela coisa de cristão, me condoí com a dor deles e aluguei a casa para eles. Em uma semana eles venderam a minha casa. Aquela casa. Você consegue entender isso? Eu já estava num sofrimento, como diz o povo do Nordeste, da moléstia. Um sofrimento que já não sabia onde doía mais. Quando me esforço tanto e compro a casa, vem um diabinho e vende a casa. Nessa altura, eu dava aula numa faculdade em Taguatinga. Perdi o emprego, por questões de visto e tal. Visto venceu, não tinha mais como dar aula na faculdade. Perdi o emprego. Perdi a casa. Perdi o dinheiro da casa. Fiquei na rua 5 anos. E Deus dizendo, meu filho. Lembra que eu te disse, eu não erro. Faz parte. E nesse dia eu tinha uma pregação. Setoró. Como é que eu ia pregar? Quando eu descobri que a casa foi vendida. Fui lá para pegar o dinheiro do aluguel, encontro uma outra família. Perguntei pelo rapaz que eu aluguei, ele disse, quem? Não, ele não mora aqui. Eu disse, não mora como? Se eu aluguei para ele. Ele, não, a casa é minha. Como é que você alugou para ele se a casa é minha? Aí pronto. Fomos para a delegacia disse que não faria nada. Mas resumindo, não deu em nada e ainda teria que pregar. Como é que eu iria pregar daquele jeito? Mas eu fui e preguei. E Deus disse, perdoe. O rapaz que vendeu a casa, perdoe. Cadê ele? Sumiu. Perdoe ele. Vai aparecer mais um monte de crente assim, que você vai confiar e vai. Então, em nome de Jesus, nessa noite, eu não sei o que houve contigo, o que houve na família, o que você passou, a tua história, mas ele diz que ele quer fazer algo diferente. E eu quero orar por você nessa noite. Independentemente de qual seja a situação, eu quero orar por você. Porque o que a ciência muitas vezes diz, não tem cura, não consegue, não dá, tem cura. Eu era gago. Tinha dislexia. Não aprendia direito. Hiperatividade. Déficit de atenção. Eu era uma criança que dava cabeçadas na parede. Eu corria para lá e para cá. Minha mãe me levou para o médico. O médico disse, não mãe, isso aí é muita energia que ele tem. Ele não sabe onde pôr a energia. Se eu fosse ler um capítulo, eu sou escritor hoje. Escrevo e tal. Hoje eu faço tanta coisa que disseram que eu não faria. Quando você entende, o teu cérebro funciona do jeito que você nunca pensou que funcionaria. Eu lia um capítulo do livro, quando eu passasse para o segundo, já não lembrava do primeiro. Eu tinha que voltar no primeiro para entender e dar sequência no segundo. E nisso eu ficava 2 dias ali naquilo e não saía do lugar. Naquela época não tinha essa coisa de, esse nome nem existia, hiperatividade. E eu com 7 anos, 8 anos, naquela dificuldade das coisas, eu começava a treinar o meu próprio cérebro. Eu tinha que escrever, repetir tudo que se fez na aula, em casa, só para memorizar. Eu fazia o meu próprio treino para eu superar aquilo. A gagueira, então, piorava tudo. Enfim, muita coisa, mas, como eu disse, estou resumindo. Quando Deus me disse que eu seria pregador, eu ainda era gago.
Só que Deus não erra. Se Ele me chamou gago, com esses problemas todos, alabaia semetu capá. Não há limites para o ser ilimitado. Ele me viu com essas pindaíbas todas. Dislexia, hiperatividade, não sei o quê, nananá, gagueira, não conseguia falar para uma pessoa, imagina para o público. Mas ele disse, é você. E sabe o que foi que eu disse? Serei, mas gago não. E Deus disse, tá bom. Tá, vamos embora. Estou aqui hoje. Ele só me disse, você vai pregar tudo o que eu disser, para você pregar. E se você não pregar o que eu disser, a gagueira volta. Nosso acordo. Porque tem muitos meus filhos que não falam o que eu lhes mando falar. Mas você está no sal comigo se não falar. Porque é nós aqui, a nossa aliança. E hoje eu estou aqui. Ele disse, eu vou te tirar daqui para você ir longe pregar. E cheguei aqui. Se eu não entendesse a missão, a chamada, se eu rejeitasse pelas deficiências que eu tinha, não seria o que eu sou hoje. Um sarado para sarar os outros. Nessa noite, vem aqui à frente, você que quer receber essa oração que estou falando desde o começo, para melhorar questões em você como ser humano, questões familiares, questões pendentes. Depressão significa excesso de passado mal resolvido. Vamos orar nessa noite. Apresente tudo que está lá no passado, que não foi bem resolvido. Tudo que está pendente, sentimentos, mágoas, amarguras, falta de perdão, tudo que está te maltratando. A palavra salmos, que significa, em algumas visões, cântico. Na verdade, salmodiar significa agradecer antes de receber. E a neurociência descobriu que quando você é muito grato, vive agradecendo, no sentimento de gratidão, o teu cérebro identifica e ele abre portas, caminhos neurais para te tirar de cadeias emocionais. Seja grato nessa noite. Perdoe. Perdoe. Peça ao Espírito a unção da alegria que Davi pediu e foi sobre ele. Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, na tua presença estamos nessa noite. Haja paz, vida, graça, alegria, direção na tua presença. Apresenta os teus filhos nessa noite. Fortalece eles, anai shiokawase, na tua palavra. A tua palavra é vida. Tu disseste, as minhas palavras são espírito e vida. A vida em quem vive a tua palavra, porque nela gera-se vida ao morto, levanta o caído, desperta o que dorme e fortalece o fraco. Nesta noite, Deus reconcilia o teu povo. Entre no seio familiar, restabeleça o culto na família, faça coisas novas nesta noite. Repreendo todo espírito de confusão, toda perturbação mental, toda oração contrária, maldições lançadas há tempos atrás. Nessa noite eu paraliso em nome de Jesus, porque tu és Deus, fora de ti não há outro. Então o aprisco é teu, faça o teu aprisco ser visitado um por um nessa noite, receber o teu poder, a graça que vem de ti, a alegria do teu espírito e a vida contigo. Alabai, awakanoa celebai. Cure nessa noite, Deus, o teu povo. Entre no âmago da alma, entre no profundo cabai-se. Labaio monto camaia escala barabácia, arremaia sul labai. Visita camonte assai, entre nas profundezas. Arraio comando lubarabás. Alabai simikio alabai.
visita a alma, manda canaiaçá, cura essa ferida em nome de Jesus. Alabarachique pondo robolo barababa, labai necane romone cala. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A tua paz ser com ele em nome de Jesus Cristo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em nome seja grande sobre a vida dela, curando as feridas da alma, restaurando o calaço, monte rei, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso para mim, farei contigo algo novo, Labana, Sarabanco, Calanai. Um novo caminho, uma nova etapa. Restauro o Calabai, o caminho que se quebrou. Remonto, Sique, Palavar, Gossi. Sou Deus de coisas novas. Faço coisas novas nesta noite. Alabai, criando um novo caminho. Rabá, sai, comonte. Arga-tai, agrada-te da minha palavra somente. Fortalece-te no meu espírito. Ashkimon, que eu te levanto, Kadai, e eu te ponho a lavar cá no caminho. Rebando colossou. O que o homem diz não importa. A rabotia, importe-se com a minha palavra. Eu faço kamaishi como faço. Labando que poa, labasti, comando. Araia sai, a palavra é minha. Antrai, dou a última, anaisi, direção balai. Siga a boca ao sé e não olhe atrás.
poder ao Rei Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu filho nessa noite e que teu nome seja louvado na vida dele. O nome de Cristo determina a bênção. Em nome de Jesus. Adabaia, Samando Colobá. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua filha nessa noite. Estruture, segure, passa a tua mão. Alabanda serra montai, ergo solo baba shekenai, elebaração derria. Ando contigo neste mês, remando no fogo da Força aleluia, e o poder ao Rei Jesus e o louvor erguiai, sou teu melhor amigo. ao Rei Confia em mim, mandre que labai o socomon de reciai. Sou eu que faço na tua vida, da bar da gala sadabai. Te pego nos braços, te carrego, labandai chico. Ergue o forro e celebai. Argue até que coaçai. Siga os meus passos e te mantém neles. Remando estei como um de raio. Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua filha nessa noite. Que teu nome seja louvado. Em nome de Jesus. Saia daqui crendo na bênção, na restituição, restauração, reconciliação. Falando em reconciliação, se tiver alguém que queira se reconciliar com Jesus nessa noite, a casa é dele e você pertence a ele. Reconciliação familiar, alguma coisa parecida, fique à vontade para fazer no momento que dê certo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.